propriedades físicas dos gases. Antes de entrar na anatomia, fisiologia do sistema respiratório, vamos falar um pouquinho sobre alguns fatores que alteram a solubilidade dos gases. A temperatura. Se aumentarmos a temperatura, isso vai diminuir a solubilidade do gás. E se diminuir a temperatura, aumenta-se a solubilidade desse gás. Então, as águas frias dos polos, elas apresentam maior concentração de oxigênio do que as águas quentes. E você deve ficar atento ao fenômeno do aquecimento global. Se essas águas estão esquentando, o ecossistema ali está em transformação. Espécies que não são típicas desse ecossistema estão sendo encontradas ali. Assunto que nós vamos abordar em ecologia. Referente à pressão, o aumento da pressão causa aumento da solubilidade gasosa. Já a diminuição causa diminuição da solubilidade gasosa. São estruturas diretamente proporcionais. Isso é facilmente verificado no seu dia a dia ao abrir uma lata de refrigerante. Pode ser de cerveja, tá, gente? E eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, não. Latinha fechada. Como que está a pressão? A pressão está alta. A solubilidade do gás com a latinha fechada também é alta. Porque aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Quando você abre essa latinha, o que acontece com a pressão interna? Ela diminui. Ao diminuir a pressão interna, diminui também a solubilidade do gás. Então, como diminui a solubilidade, o gás vai... Pss, é aquele barulhinho que você escuta ao abrir a lata de refrigerante, né? O gás estava solúvel ali, diminuiu a pressão, o gás ele sai. Para entender a propriedade dos gases referente à altitude, eu vou desenhar o planeta Terra. Tá bem feinho esse planeta, mas esse aqui é o planeta Terra. De acordo com o que você estudou em física, massa atrai massa. A Terra, como ela tem uma massa maior do que os gases, ela vai atrair os gases. Então, a Terra vai atrair os gases ao seu redor e vai formar o que chamamos de atmosfera. Então, essa aqui é a nossa ATM, um planeta com atmosfera. Agora, vem comigo. O indivíduo que está aqui no Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, no nível do mar. Vamos desenhar nosso indivíduo, nosso bonequinho palito. Então, está aqui ele. Você concorda que esse ar, ele vai exercer, esses gases vão exercer uma força sobre a cabeça desse indivíduo. Essa força é chamada de pressão. Pressão. Agora vamos colocar um indivíduo, esse indivíduo vai para La Paz. Ele vai lá para La Paz, Bolívia. Mesmo bonequinho palito. E lá em La Paz, você concorda que a coluna de ar sobre a cabeça desse indivíduo vai ser menor. Então, onde você acha que o ar exerce maior força? E essa força que chamamos de pressão é no Rio de Janeiro ou em La Paz? Bom, pessoal, aqui maior coluna de ar, aqui a pressão é maior. Aqui menor coluna de ar, a força menor sobre a cabeça desse indivíduo. Então, aqui a pressão é menor. Então, você pegou aí, quanto maior a altitude, o ar é rarefeito, menor a concentração dos gases. Quanto menor a altitude, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o ar é concentrado. Então, lembra que aqui no Rio de Janeiro, na praia, é um local ideal para você realizar atividades físicas. Porque a concentração de oxigênio aqui vai ser maior. Fique de olho. O organismo em altitudes extremas. Imagine que o indivíduo sobe lá no Monte Everest. O que ele vai encontrar lá? Baixa pressão parcial do oxigênio, isso mesmo. Uma menor concentração de oxigênio, lá o ar é rarefeito. Um frio intenso, a radiação ionizante, maior intensidade dos raios solares. Isso pode provocar até queimaduras. Fortes ventos, isso é o que você encontra em altas altitudes. Isso implica em hipoxia de altitude e aumento de radicais livres. Mais comum cair na sua prova, no exame, que vem sendo cobrado,
quais as adaptações. O indivíduo que sai, por exemplo, do Rio de Janeiro e vai jogar futebol lá na Bolívia, quais são as adaptações fisiológicas que ocorrem no organismo, no corpo desse indivíduo. Então vamos lá, pessoal, muita atenção aqui, uma informação valiosa para você que vai fazer Enem, vestibular, concurso público. A baixa oxigenação desse local, em elevadas altitudes, estimula o seu rim a produzir eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio que estimula a hematopoiese, a produção de células do sangue. Então, primeiramente, você chega lá, você começa a sentir dores, né? A respiração fica curta, sente náuseas, vontade de vomitar, dor de cabeça, falta de apetite. Seus rins começam, então, a secretar esse hormônio. Esse hormônio estimula a produção de células do sangue, fenômeno chamado eritropoiese. Já estudamos isso em tecido hematopoético. Com isso, há aumento de glóbulos vermelhos. Mas olha que interessante, o aumento de glóbulos vermelhos, é claro, gera um aumento de hemoglobina e, com isso, maior eficiência na captação do oxigênio. Porém, a maior número de hemácias na corrente sanguínea gera o aumento da viscosidade do sangue e, com isso, menor eficiência na circulação do oxigênio. Imagina, muita hemácia naquele capilar, muita hemácia circulando, aumento da viscosidade, menor eficiência na captação do oxigênio. Não entendi nada, professora. Isso aqui, pessoal, para dizer que existem pessoas que vão se adaptar, né? O caso do jogador de futebol brasileiro, jogador de São Paulo, meu querido tricolor, que vai até essas regiões para jogar bola, por exemplo. Ele precisa passar por um período de adaptação. Existem aquelas pessoas pré-adaptadas, passaram por um processo evolutivo, algo interessante de se falar na nossa aula, posterior aula de evolução. No caso dos andinos, pessoas que habitam a Cordilheira dos Andes, os tibetanos, esses indivíduos, eles já têm uma evolução, eles já são adaptados a esse ambiente, tudo bem? Quais as adaptações fisiológicas, então, que ocorrem no indivíduo que vai jogar futebol, por exemplo, em altitudes extremas? Vamos lá, anota aí. Aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e aumento de glóbulos vermelhos no sangue. Essas são as adaptações que você deve lembrar para o seu certame. 2. Concentração dos gases na ATM. Nós vamos falar da quantidade, da porcentagem que cada gás ocupa na atmosfera. Veja só, carinha, 78% da ATM é de nitrogênio, de gás nitrogênio. Só que fique atento, esse gás é um gás inerte para o nosso metabolismo. Então, do jeito que você inspira, do jeito que o nitrogênio entra, ele vai sair. Olha, eu não estou falando que você não tem nitrogênio em suas moléculas. Você tem. O nitrogênio está presente no aminoácido, está presente no ácido nucleico, né, nos nucleotídeos. Para você entender melhor esse assunto, acesse a nossa aula sobre ciclo do nitrogênio. Aí você vai ficar inteiramente por dentro desse assunto. 21% da ATM, oxigênio. O oxigênio, sim, ele vai ser importante para o metabolismo do nosso corpo. 0,03% gás carbônico e 1% outros gases. Composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado por uma pessoa. Veja só. Uma pessoa, ela inspira 79% de gás nitrogênio. E ela expira, ela vai exalar os 79%. Como eu falei, o gás nitrogênio ele é inerte. Do jeito que ele entrou 79%, saiu 79%. Já o oxigênio não. O oxigênio entra uma quantidade maior, né? 20,9%, vamos utilizar um percentual do oxigênio. Por isso que vamos, na expiração, liberar uma quantidade menor, porque um percentual vai ser utilizado pelas nossas células. Já o gás carbônico não. Já o gás carbônico entra 0,03%, né, que é uma porcentagem menor, e sai 5,6%, uma porcentagem maior. O que você deduz aqui, pessoal? Que as nossas células vão utilizar o oxigênio e liberar maior quantidade de gás carbônico e o nitrogênio inerte. Anatomia do sistema respiratório.
O sistema respiratório então começa nas fossas nasais. As fossas nasais formada por duas narinas dividida pelo septo nasal, a cartilagem septonasal. Aqui existe um revestimento interno das narinas, né, que é células que produzem muco. Como aqui existem pelos, células produtoras de muco, a função das fossas nasais é filtrar, umedecer e também aquecer o ar inspirado. As fossas nasais terminam na faringe. Bom, a boca é uma cavidade comum do sistema respiratório e também do sistema digestório. A faringe também é outra estrutura que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Faringe é uma estrutura importante, pessoal. Perceba que aqui é um canal de comunicação. Estabelece a comunicação da boca, tá, com as fossas nasais e também com a laringe. Lembrando que no final da faringe existe uma válvula cartilaginosa, a epiglote. Essa epiglote é uma tampinha cartilaginosa, ela sempre fecha quando você está comendo alguma coisa. Fecha o quê? Fecha a laringe. Ela impede que o alimento caia na traqueia. O alimento tem que ir para o esôfago. Depois o ar vai para laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Não vai para o diafragma, nós vamos falar sobre também o diafragma, importante. Na laringe, pessoal, a laringe também é formada por cartilagem. E aqui encontramos as cordas vocais, aqui que ocorre a produção de som da voz. Na laringe também existe essa proeminência. Essa proeminência se chama pomo de Adão. Né? Eu já escutei gente falando pombo de Adão, não é pombo de Adão, não é pomo de Adão. Essa proeminência que é maior nos homens do que nas mulheres, né? No pescoço. A traqueia ela vai ser formada por anéis. Anéis formados de cartilagem, são anéis cartilaginosos. E esse tubo, a traqueia, vai ser revestido internamente por um tecido que já estudamos. Tecido epitelial pseudo-estratificado ciliado, com células produtoras de muco. Isso mesmo, essas células da traqueia, elas produzem muco. A função do muco é aderir a micro-organismos, né, bactérias, poeiras. Então o muco ele adere à poeira, à bactéria, e assim retém esses constituintes que seriam nocivos aos nossos pulmões. Após reter essa poeira, os cílios começam a bater, né? Na verdade, esses cílios eles ficam batendo e eles vão movendo esse muco para cima, para a garganta. Quando chega aqui na garganta, você pode escolher: ou você expele esse muco, né, ou o catarro, ou se você preferir, você pode engolir também. É que eu acho muito nojento, prefiro expelir mesmo. A traqueia, na parte mais inferior aqui, ela sofre uma bifurcação. Essa bifurcação, essa região se chama carina. Essa bifurcação dá origem aos brônquios. Os brônquios são estruturas que vão entrar nos pulmões. Esses brônquios vão se ramificar em tubos cada vez menores, dando origem aos bronquíolos. E cada bronquíolo, pessoal, vai terminar num alvéolo pulmonar. Já já a gente fala do alvéolo pulmonar. O conjunto de bronquíolos em um pulmão se chama árvore brônquica ou árvore respiratória. Só uma observação. O pulmão direito ele vai ser maior do que o pulmão esquerdo. O pulmão direito tem 3 lobos, né? 1, 2, 3. O pulmão esquerdo somente 2. Isso porque o lado esquerdo do corpo também aloja o coração, que vai ocupar um espaço aqui do lado esquerdo do corpo. Portanto, o pulmão esquerdo menor do que o pulmão direito. Existe também uma membrana importante que vai revestir, uma serosa importante que vai revestir o pulmão. É a pleura. A pleura é a membrana que reveste o pulmão. Ela é importante, tá ligada aí várias infecções, relacionadas a várias infecções. E o diafragma, pessoal, é um músculo que separa o tórax, a cavidade torácica, da cavidade, daqui para baixo, a cavidade abdominal. É um músculo que vamos falar dele mais para frente. É um músculo exclusivo do mamífero. Então, 2 dicas sobre o diafragma. É um músculo exclusivo dos mamíferos e ele separa o tórax do abdômen. Tudo bem?
Agora, pessoal, vamos falar da troca de gases que ocorre no nosso corpo. Primeiramente, você tem que entender que a respiração que ocorre, aquela troca de gases que ocorre nos pulmões, ela é resultado da respiração aeróbia. Então, a respiração pulmonar nada mais é do que consequência da respiração aeróbia, que é a respiração que ocorre em cada célula do nosso corpo. Então, um exemplo, nos tecidos. As células desse tecido, elas vão utilizar o oxigênio para fazer a respiração aeróbia, lembra, lá na mitocôndria, e vai liberar o gás carbônico. Agora imagina todas as células do seu corpo produzindo gás carbônico. Precisamos eliminar esse gás carbônico. Esse gás carbônico, então, ele vai ser eliminado lá nos pulmões, numa estrutura chamada alvéolo pulmonar. Então está aqui um alvéolo pulmonar, né? Cada bronquíolo da origem aí termina em um alvéolo pulmonar. Aqui nos alvéolos, pessoal, é que vai ocorrer o fenômeno da hematose. Então, fique ligado, hematose ocorre nos alvéolos pulmonares. E o que é a hematose? Hematose é a troca de gases. Aquela simples troca, entra oxigênio, precisamos do oxigênio, e sai gás carbônico. Veja só como é simples. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Lembrando que o oxigênio vai ser capturado aqui pela hemácia, porque a hemácia tem hemoglobina. Então, fique ligado, hematose é a troca de gases que ocorre nos alvéolos pulmonares. Chegamos num ponto importante de nossa aula. Vamos falar do transporte de gases no sangue. Como que o oxigênio ele chega até as células? Sabemos que nós vamos inspirar, né, o ar, vamos pegar o oxigênio, só que como que ele vai ser transportado até as nossas células? E como o gás carbônico produzido pelas células vai sair pelos pulmões por meio da expiração? Esse momento nós vamos entender como que funciona o transporte dos gases. Primeiramente eu vou falar do transporte do gás oxigênio, que é o transporte mais fácil. 95% do oxigênio ele vai ser transportado com a ajuda da hemoglobina. É uma proteína presente na membrana das hemácias. A hemoglobina ela vai transportar, vai se ligar e transportar o oxigênio, né? Hemoglobina mais oxigênio forma a oxihemoglobina, o HbO2, oxihemoglobina. 5% apenas do oxigênio ele vai ser transportado dissolvido no plasma sanguíneo, apenas 5%. Então perceba, a maior parte do oxigênio vai ser transportado, né, na hemácia com a ajuda da hemoglobina, formando a oxihemoglobina. O gás carbônico, aqui já complica um pouquinho. Primeira coisa que você deve saber, a maior parte do gás carbônico ele não vai ser transportado pela hemoglobina, mas sim na forma de íons bicarbonato. Veja só, 70% são transportados dissolvidos no plasma na forma de íons bicarbonato. Já vou falar como que funciona esse transporte. 25% dissolvem-se diretamente no plasma e 5% apenas combina-se com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Apenas 5%, tá, pessoal? Então perceba que o transporte de gás carbônico com hemoglobina é ineficiente, não é muito eficiente não. Então temos aqui, vamos entender como funciona o transporte do gás carbônico, que é o mais importante. Então temos aqui os tecidos, né? Várias células. Então temos aqui várias células. E essas células estão produzindo o que, carinha? Elas estão produzindo gás carbônico, não é? O CO2, gás carbônico. Elas estão produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico tem que chegar até os pulmões. 5% tranquilo dissolvidos no plasma. 5% desse gás carbônico vai estar lá dissolvido no plasma e assim ele chega lentamente até o pulmão, onde ocorre a hematose. 25% do gás carbônico vai estar ligado a proteínas plasmáticas, algumas proteínas que se ligam a esse gás carbônico, e principalmente a hemoglobina, formando a estrutura chamada carbohemoglobina, que é o que? A hemoglobina ligado ao gás carbônico. Só que a parte mais importante mesmo é a formação do íon bicarbonato. Preste bem atenção nesse momento. Essa é uma informação valiosa que eu vou passar para vocês agora. Esse gás carbônico
ele vai entrar na hemácia. Lá na hemácia ele encontra a água. Opa, gás carbônico mais água, na presença dessa importante enzima, anidrase carbônica, forma-se o ácido carbônico. Então, olha só, essa anidrase carbônica, ela está presente aonde? Na hemácia. A hemácia que tem essa anidrase carbônica. Ela acelera e muito a conversão de água mais gás carbônico em ácido carbônico. Isso é importante? É muito importante, porque o gás carbônico ele é uma molécula que é instável. O ácido carbônico é instável. Imediatamente, dependendo da concentração de gás carbônico em que ele tiver encontrado, ele pode virar o íon H+, mais íons bicarbonato, ou voltar a ser a água e gás carbônico. Dependendo onde ele estiver, ele vai ora para um lado da reação, ora para o outro lado. Então, esse ácido carbônico ele pode formar H+, mais íons bicarbonato. É nessa forma aqui, pessoal, nesse íons bicarbonato, é que vai ser transportado a maior parte do gás carbônico. Então esse gás carbônico ele sai dos tecidos e ele vira loguinho ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai ser convertido em H+, mais íons bicarbonato. Esses íons bicarbonato eles vão ficar nessa forma até chegar lá nos pulmões. Próximo aos pulmões, a concentração de gás carbônico é baixa. Então, a reação volta para esse lado aqui. Volta para a esquerda. E é onde nós liberamos o gás carbônico. Já já eu vou explicar melhor isso. Mas, a primeiro momento, fique ligado aí que a maior parte do gás carbônico é transportado na forma de íons bicarbonato. 70%. Tudo bem? Vamos lá. Fique de olho. Essa reação catalisada pela enzima anidrase carbônica é uma reação reversível. Ela pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos dividir essa reação, portanto, em duas. Reação que ocorre próximo aos tecidos. Próximo aos tecidos vai ocorrer o quê? Nós queremos formar íons bicarbonato. Por que queremos formar íons bicarbonato? Porque o gás carbônico ele vai ser transportado até os pulmões na forma de íons bicarbonato. Então vai ocorrer a reação da esquerda para a direita. Queremos formar íons bicarbonato. Reação que ocorre próximo aos pulmões. Próximo aos pulmões, queremos eliminar o gás carbônico. Para eliminar o gás carbônico, o sentido da reação é da direita para a esquerda. Ou seja, aqui formamos gás carbônico. E o gás carbônico, por difusão, vai ser eliminado do nosso corpo por meio da hematose. Biomecânica da respiração. Vamos entender o que acontece com os ossos, com os músculos, com o diafragma durante a inspiração e durante a expiração. Durante a inspiração, ocorre a contração do diafragma. Lembra do diafragma? Aquele músculo que separa o tórax do abdômen, aquele músculo exclusivo dos mamíferos. Na inspiração, ele vai descer, ele desce. Quando ele desce, pessoal, vamos descer o diafragma aqui. O que acontece com a caixa torácica? Ela diminui ou aumenta o volume? Olha a setinha aqui. Quando o diafragma desce, aumenta o volume da caixa torácica. Só que o volume é o contrário da pressão. Se aumenta o volume, a pressão interna diminui. Se a pressão interna diminui, entra o ar, porque o ar vai onde a pressão é menor. Então, contração do diafragma, o diafragma desce. Não vão esquecer dessa informação. Contração dos músculos intercostais, aqueles músculos que ficam entre as costelas, eles vão contrair. Tá? Eles vão contrair porque tudo isso para expandir a caixa torácica, tudo isso para aumentar o volume da caixa torácica e diminuir a pressão interna. Atração das costelas para frente, elas vão também se elevar. Você aí na sua casa, você pode fazer um teste. Coloca a mão na costela e puxa o ar. Veja o que acontece com a sua costela. Atração das costelas para frente e elas vão se levantar. Tudo isso para aumentar o volume e diminuir a pressão da caixa torácica. É um mecanismo ativo, pessoal. Gasta
bastante energia. Tudo bem? Expiração. A expiração, ela ocorre o relaxamento do diafragma. O diafragma, quando ele relaxa, ele sobe, setinha para cima. Então as pessoas acham que quando o diafragma relaxa, né, por falar em relaxar, ele cai, desce. Não vão se equivocar. Quando você está expirando, o diafragma ele relaxa, só que ele sobe. Então, quando o diafragma sobe, o que acontece com o volume da caixa torácica? O volume aqui dentro diminui o volume. Só que a pressão aumenta. O volume diminui, pressão aumenta. Com isso, ocorre a saída do ar, porque a pressão aqui fora ela é menor. Se a pressão aqui fora é menor do que aqui dentro da caixa torácica, vai ocorrer a saída de ar. Ocorre o relaxamento dos músculos intercostais e as costelas, ao contrário, elas vão se abaixar. É um mecanismo passivo, não gasta energia. Se você quer expirar, você não precisa gastar energia, a não ser que você queira uma expiração forçada. Se você quer forçar uma expiração, você pode contrair, sabe qual músculo? Os abdominais. Contrai a musculatura abdominal que você vai forçar uma expiração. Aí se torna um mecanismo ativo. Tudo bem, pessoal? Muito fácil para a mecânica da respiração. Espero que ninguém erre uma questão sobre isso. É um tema relativamente muito fácil. Vamos avançar com o nosso estudo. Para finalizarmos essa aula, o controle da respiração. O controle ele vai ser exercido por uma área do encéfalo chamado bulbo. O bulbo é o centro respiratório do nosso corpo. O bulbo emite sinais para o pulmão, para o coração. Lembra que o bulbo também controla os batimentos, a frequência cardíaca. Emite sinais para os músculos intercostais, para o diafragma. E também, pessoal, o bulbo ele vai receber estímulos de proprioceptores localizados, quimioceptores localizados nos vasos sanguíneos. Esses quimioceptores nos vasos sanguíneos, eles são sensíveis à concentração de gás carbônico. Então, veja só o esquema. Se aumenta a concentração de gás carbônico no sangue, o bulbo imediatamente ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a frequência respiratória e também a amplitude, não só a frequência, como também a amplitude da respiração. Por outro lado, se os quimioceptores arteriais verificam a baixa concentração de gás carbônico no sangue, o bulbo imediatamente vai fazer o quê? Estimular essas regiões para diminuir a frequência e também a amplitude dos movimentos respiratórios. Assim, conseguimos um equilíbrio, o processo de hemostasia, o equilíbrio do nosso corpo. Por que equilíbrio? Porque o aumento de gás carbônico no sangue, ele leva à acidose metabólica. E a diminuição do gás carbônico leva à alcalose metabólica. Nem muito ácido, nem muito básico é bom. O pH do sangue tem que ficar em torno de 7,4. Qualquer alteração, o seu organismo já vai sentir, tanto pela alcalose ou pela acidose metabólica. Pessoal, assim nós terminamos esse assunto, fisiologia da respiração. Continue acompanhando minhas aulas. Próxima aula, sistema circulatório. Espero te encontrar lá. Não esqueça de resolver os exercícios desse assunto. Vê meus comentários, como sempre. Até a próxima.